riqueza, então vai ter uma superação. Essa superação, que são as condições objetivas de mudança da realidade, é quando as relações de produção, que é como a propriedade está organizada, forem capazes de distribuir de modo suficientemente razoável a produção que aumenta com a evolução das forças produtivas, que aumenta com a tecnologia. Vou dar um exemplo claro, né? Cada vez a gente está produzindo mais alimento, mas cada vez o assalariado tem menos condições de comprar esse alimento. Bom, isso é uma coisa, cara, que contradiz totalmente a minha experiência empírica, né? Eu tenho 50 anos, eu sou de uma época que quando eu tinha, sei lá, até meus 15, 16 anos, eu ia no supermercado e via lá 2 marcas de iogurte, Batavo e Danone, só. Hoje em dia eu vou e fico perdido, né? Eu sei que aqueles verdinhos lá são de lipoaspiração, né? A Activia lá, né? Estou resistindo para não falar baixaria, mas aquilo lá, cara, eu sei que aquilo lá eu identifico de novo, mas o negócio é o seguinte, na verdade tem uma diversificação cada vez maior da produção, e claro que tu pode ficar proporcionalmente com menos renda para adquirir tudo, porque tu tem mais oferta. Mas se tu for ter um padrão de consumo similar ao que tu tinha décadas atrás, é capaz até de sobrar dinheiro, exceto essas épocas de crise como as que nós estamos vivendo agora, né? Então, quer dizer, tu tem uma oferta maior, que se tu for realmente tentar adquirir tudo, comprar tudo, vai faltar, né? Mas, por exemplo, eu sou de uma época que tu não tinha problema de trânsito, que tu tinha Volkswagen, só Fusca, e eventualmente um Corcel, eventualmente um Opala, porque tinha muito dinheiro. Hoje em dia, nós sabemos que só aqui em Florianópolis, claro que Florianópolis não é um exemplo típico de cidade brasileira, mas que existe uma média de 2 veículos para cada habitante, né? Só que num modelo urbano que não é xadrez, ou seja, não tem muitas opções de escape, né? Então é óbvio que vai ter muito congestionamento aqui, mas isso aí é um detalhe, né? Bom, então esse par dialético de força produtiva em relação de produção, a tecnologia, que é a força produtiva, evolui, e a relação de produção, que é a propriedade, não, isso gera uma contradição, e essa relação de produção vai ter que mudar. Ela vai ter que mudar como? Rompendo com a propriedade privada. Então quando se rompe com a propriedade privada, tu consegue agarrar os frutos da tecnologia, né? Bom, o que acontece? Muitas vezes as relações de produção ou de propriedade, elas são questionadas e reformuladas dentro do próprio capitalismo. Quer ver? A questão da propriedade intelectual. Ah, que deve respeitar a propriedade intelectual. Cara, fala sério. Quem que aqui nunca baixou o PDF ou copiou livros, entende? Então, em vários outros países, a relação, a propriedade, ela é modificada, né? Se tu pegar uma Suécia ou uma Noruega, mas isso é social-democracia, não importa, o capitalismo também, né? Existe um entendimento diferente do sentido de propriedade, né? Ou pega, por exemplo, aqui agora as ilhas que têm capitais como Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, Florianópolis, e a cidade de Vitória, lá no Espírito Santo, onde está se permitindo agora, está se abrindo a possibilidade de vender terras que são, de incorporar terras que são bens da União, de comprá-las, ou bens da Marinha, desculpa, né? É uma mudança das relações de propriedade, chamadas relações de produção. Ah, mas então isso significa que vai acabar o capitalismo? Não, não vai acabar o capitalismo, né? O capitalismo ele se reformula juridicamente, tá? E há várias outras causas de mudanças sociais e políticas que pesam muito mais que as forças produtivas. Uma coisa que Marx desconsiderou flagrantemente e que para isso tinha estatística, o crescimento demográfico. O crescimento demográfico, cara, muda muita coisa, né? E inclusive essa questão sobre o Islã tem muito a ver com isso, né? Mas daí, enquanto eu quero falar. A questão da base de infraestrutura, isso aí eu gostaria de falar, gostaria de saber um pouquinho. Aqui tem uma coisa que eu pulei, que é importantíssima. O marxista, o socialista, ele acaba sendo estatista, né? Ele acredita num Estado superpoderoso, num partido único, que se torna o próprio Estado. Então, o Marx dizia assim para os anarquistas, não dá para chegar direto no comunismo, que é a sociedade sem classes, sem Estado. A gente tem um Estado intermediário. O Estado intermediário para Marx era o socialismo, antes de chegar no comunismo, né? Claro que quando a gente fala em socialismo no contexto europeu, depois da social-democracia, é outra conversa, tá? Os socialistas, quando se fala socialistas na Alemanha, eles não são comunistas, tá? Inclusive eles têm uma treta lá entre eles. Mas para Marx, o socialismo seria um estágio intermediário entre o capitalismo e o comunismo, onde a sociedade seria preparada. E dentro teria a ditadura do proletariado, com o Estado controlando tudo, planejando tudo. Beleza. Só que interessantíssimo, no caso Marx, é que tu não vê uma teoria do Estado bem fundamentada. Aí tem marxistas posteriores que fazem essa teoria. 2 notórios são Ralph Miliband, que é da escola instrumentalista, que vê o Estado como mera
mero aparelho da classe dominante, e tem o Nikos Poulantzas, que era um estruturalista francês, que viu o Estado como uma arena de conflitos de subclasses dominantes, que é uma coisa mais estratégica. Né? Isso aí eu gostaria bastante de falar disso aí. Mas, aqui são alguns erros de Marx, a generalização, ele pega um exemplo inglês e transpõe para uma realidade mundial. Carência de dados, algumas coisas têm que ser perdoadas em Marx. Questão dos cercamentos, né, que ele diz que as pessoas foram para a cidade porque os seus terrenos foram tomados e elas foram obrigadas a ir, né? Não foi bem assim. Hoje em dia tem dados de historiadores que mostram que isso aí foi minoritário, que elas foram para a cidade porque foram atraídas a uma vida melhor, que a sua vida na cidade, no campo, é muito ruim. E há alguns momentos que ele peca por um wishful thinking, que isso aí é comum, nós mesmos temos isso. O wishful thinking é um pensamento desejoso, é a vontade de que aquilo que tu está vendo confirme a tua tese. Em vez de tu mudar o que tu pensa em função dos dados que aparecem, não. Tu procura, tu seleciona os dados que justificam aquilo que tu está pensando. Porque no caso de Marx, tu tinha vários dados. Para ele justificar a taxa declinante de juros, ele pegou empresas que estavam em crise, entendeu? E não pegou épocas de expansão da economia, onde o lucro aumentava. Ele disse, não, isso aqui não é tendência histórica. Porque ele acreditava na teleologia objetiva da história, que a história tinha um curso. Então aquilo que é desviante, que é ponto fora da curva, deixa de lado. Isso é desonesto? Não necessariamente. Às vezes pode ser uma coisa não intencional. É psicológico. Né? É psicológico. Eu pego aquilo que convém mais para mim. O que está morto, o que está vivo? Socialismo científico está morto. Não existe um socialismo dado pela ciência. Socialismo é a partir da vontade dos indivíduos, é política. Não existe um curso normal que a ciência comprova que vai dar socialismo. Porque nenhuma teoria da história pode descartar a ação individual. Filosofia materialista, isso aqui é totalmente ultrapassado. Porque o materialismo em contraposição ao idealismo era Marx versus Hegel. Hoje em dia, se tu pegar, por exemplo, que é ideia, né, é fundamental, cara, é cultura. Tu vai explicar Islã sem cultura? Sem ideia? Tu vai explicar vários processos que existem no mundo sem isso? Vai tentar fazer uma análise materialista do conflito de civilizações, do islamismo versus cristianismo. Vai ver se dá para explicar só por acumulação do capital. Não dá. Os marxistas faziam isso, puta contorcionismo teórico, entendeu? Teleologia objetiva da história, não dá. A história é aleatória. Claro que existem tendências. Mas essas tendências podem mudar. Em função dos Estados Unidos não ter sido esperto o suficiente, eles permitiram que uma Ayatollah Khomeini assumisse no Irã e mudou a configuração de poder no Irã. Se os caras previssem mais pela questão da desigualdade social da religião, eles tinham botado um líder mais esperto no Irã. Mas um cara fez uma revolução, não foi um cara, mas ele conduziu uma revolução que mudou o jogo de poder ali. Economia marxista, já coloquei aqui casos, né, suficientes, a teoria do valor e a questão da taxa declinante de lucro. E o par dialético, né, que é intuitivo. Né? O que a gente observa na história é a universalização dos conceitos legais, jurídicos. Né? A mudança das relações de produção, que é a mesma coisa de relação de propriedade, ela tende a se expandir. Isso afeta a humanidade inteira. Né? Não só a classe dominante, né? Mas inclusive a mudança jurídica, no caso, por exemplo, universalização do ensino. Eu sei que o ensino público tem críticas, mas a universalização do ensino, o sufrágio universal permitindo voto para todos os sexos, os dois sexos, né? Não dá mais falar em sexo, é gênero, mas na época era sexo. Então isso tudo, cara, permitiu uma evolução do capitalismo. Né? Inclusive, eu gosto muito de fazer piada machista, escrota, mas eu vou dizer um negócio para vocês, as sociedades que é óbvio, que todo mundo sabe, as sociedades que evoluem, que realmente avançaram, são as sociedades onde as mulheres tomaram a dianteira. Se eu pegar, por exemplo, um país com alto nível de bem-estar, como Dinamarca, Noruega, cara, são sociedades onde o nível de ensino e instrução das mulheres é 100%. Entendeu? É 100%. Então, é óbvio que a desigualdade maior não é uma desigualdade sexual. Né? Só que a gente tem que, antes de tentar propor mudanças, entender por que em alguns países como o Brasil essa desigualdade ainda é muito mais marcante. Né? Às vezes são questões até culturais. Né? Não estou dizendo que é isso. Mas estou dizendo que às vezes isso pesa e a gente não está percebendo, entendeu? Por exemplo, o fato de nós termos vários casamentos desfeitos e dificuldade na criação de filhos faz muitas vezes com que a pessoa que acaba arcando com um terço da criação do filho tenha que assumir sozinha várias funções e acaba tendo menos tempo para se qualificar profissionalmente para estudar. Então tem várias coisas a levar em consideração. A cultura é fundamental. Né? O economicismo da teoria marxista colocou durante décadas isso em segundo plano. Vou terminar aqui.
Na verdade, daí o resto aqui são minhas opiniões pessoais, né? Bom, tudo foi opinião ficção, né? Quer dizer, essa evolução do capitalismo, né, ela não cria uma massa de excluídos, é o contrário do que a esquerda diz nas universidades. O sistema provoca exclusão social. Não. A não inserção do sistema é exclusão social. Na verdade, o que as pessoas precisam é inclusão social. Vê a ilha, vê a ilha. Temos 85% aqui de casas que não são propriedade, são posses. Juridicamente, 85% da Florianópolis, a capital do Mercosul, é uma favela, juridicamente falando. Bom, mas como é que faz? Cara, desburocratiza. Vai ficar mais barato, as pessoas vão se incorporar ao sistema tendo aquele, como é que é, de propriedade lá, escritura pública, né? E daí, consequentemente, elas podem ser cobradas por obras e melhorias na sua propriedade. Do jeito que está hoje em dia, o cara vai me cobrar o quê? Não, eu sou dono disso, estou só de posse. Se eu estou só de posse, o cara tem que esperar os campeão para te me cobrar certas coisas. Então eu posso fazer uma fossa escrota lá e pôr lençol freático. Eu posso, cara. Se eu estou em posse, eu posso. Por quê? Por que vai me cobrar, cara? Não é meu isso aqui, eu estou de posse. É a mesma coisa, tu vê lá na Amazônia, um foguinho lá, desce lá de helicóptero aqui do transporte. Cadê o dono daqui? Não, cara, isso aqui é terreno público, terra devoluta. Mas quem é que queimou isso aqui? Não sei, não vi. Agora, se tu tem escritura pública, tu sabe identificar quem é o dono, que é o cara responsável. Então, leia o Mistério do Capital, do Hernando de Souza, economista peruano, fantástico. Ele mostra por que sociedades mais pobres são mais... Por que sociedades mais burocratizadas são mais pobres. O Haiti, a maior parte dos pobres lá tinha mais dinheiro, mais capital, desculpe, do que toda a ajuda que a ONU deu ao Haiti. Só que eles não conseguem pegar a casinha deles e empenhar no banco e dizer, me empresta capital, empresta dinheiro para eu montar meu negócio, se eu não conseguir te pagar, pode levar na casa. Eles não conseguem fazer isso, porque legalmente eles não têm casa, eles não têm nada. A questão é jurídica. Então, melhorando, desburocratizando, aprimorando a organização jurídica, você tem mais capitalismo, tem inclusão social. Tá? Interesses individuais e coletivos, isso aqui é uma coisa importante também para a direita, não é só para a esquerda. Não. Interesses individuais e coletivos, eles não precisam se opor sempre, né? E esses muitas vezes se segregam. Então, quando você fala assim, interesse coletivo, vamos pegar esse negócio que a esquerda diz, interesse coletivo, está pensando individualmente. Não, vamos pegar esse interesse. Não, cara, eu concordo com o interesse coletivo. Eu tenho interesse com a minha coletividade. Só que a minha maneira de pensar, o coletivo é diferente da tua, né? Então, isso aí são o uso da linguagem que a esquerda faz. Na minha época, a democracia era coisa de direita. Hoje em dia, quando eu falo em democracia, a direita se arrepia. Né? Isso é coisa de esquerda. Não é, cara. Eles absorveram o termo como se fosse deles. Tá? E para terminar, acontece. Desculpa, eu não ia resistir, né? Chocou? Desculpa. Sabe desligar essa negocinho? Preciso, né? Precisa desligar agora ou não? Não sei, pode deixar. Depois desse slide, Desculpa aí falar muito, mas... A gente teve uns atrasos, mas agora a gente abre para discussão, né? Se alguém tiver alguma crítica, alguma pergunta... Pode fazer à vontade, pessoal. Tem pessoas que não concordam. Pode fazer à vontade. Eu estou acostumado. Desde a minha graduação. Então, eu gostaria de perguntar qual é a tua visão sobre classificar o sistema em classes sociais. Por que tu acha isso errado ou se tu acha isso, não acha isso errado? Classificar o quê? Tem classes sociais, aquela visão... Não, eu não acho errado. Só que, por exemplo, quando tu pensa em classe social, se tu pensar em termos marxistas, tu vai pensar na esfera da produção. Tem um cara que é detentor do meio de produção, que é o burguês, ou o capitalista. Tem um cara que é o cara que vende a força de trabalho dele, que é o proletário. A única coisa que ele tem dele mesmo é a prole, a capacidade de fazer filho. Por que é importante esse termo para Marx? Porque é aí que ele aumenta a classe trabalhadora, fazendo filhos. Por que ele fala proletário, não operário? Porque o que ele tem para reproduzir? A prole. O que é a prole? A massa que vai ser explorada. E o capitalista, que é o detentor do capital. Por que tem que ser só isso? Pensa hoje numa corporação. Tem um cara que é acionista, tem um cara que é o gerente, que às vezes tem um salário mais alto do que muito acionista, que é um sócio minoritário. E tem um trabalhador, cara, quem era a classe explorada na época de Marx? O operário. Hoje em dia pega um professor e compara com um operário qualificado. Então, se pensar em classe hoje, ela não tem muito a ver com o que Marx propunha. Eu penso em classe assim, classe A, B, C, D e E, em função da renda. Né? Então, por exemplo, a maior parte, professores principalmente, são classe B no país. Grande parte dos professores, talvez classe C, entendeu? Mas muitos são classe B. E claro, classe A é aquele cara que é muito rico, né? Mas assim, se tu pensar em termos de renda, é diferente
da maneira de Marx. Eu não acho errado pensar em classe, eu só acho errado pensar que isso é uma estrutura social imutável. Né? É isso que eu penso. Tem mais alguma pergunta? Só, desce aí, pode. Pensou um pouco. Vamos Você lá, vamos aí, é Maricão. sindicalista, Maricão. Você tem que comentar aqui. O que você achou? Não, demais por escutar, boa tarde. Boa noite, Ana. Fique à vontade para Não só a categoria, professora, a categoria funcionalismo no campo da sociologia é muito mais apropriado ao próprio Augusto Conte, né? E depois os continianos, e não tanto a Marx, né? Foi uma novidade eu ouvir você falar o Marx como funcionalista, porque... E uma outra questão, assim, né, que o pessoal, que eu acho que é legal tu dar uma explicada, a teoria marxista, até na roda lá, no debate deles eu coloquei, que são as várias visões que as pessoas vão tendo do Marx, né? E a visão marxiana, que é a visão original dele, assim como você falou de Adam Smith, né? O Adam Smith, o que ele falava sobre o pensamento, o que ele entendia, né, sobre a teoria do valor na época dele, e o que as pessoas fizeram com a teoria depois. Então, eu acho que esses dois comentários valem a pena. Analogamente, por exemplo, me vejo como liberal, mas tinha uma comunidade chamada Liberalismo no Facebook e outras anteriores do Orkut, que a maior parte dos liberais lá diziam que eu era neocon, diziam que eu era social-democrata enrustido, diziam de tudo, entendeu? A escala esquerda. Por quê? Porque, na verdade, a visão liberal extremada deles, que é do anarcocapitalismo, né? Que é de alguns filósofos, economistas como Rothbard, eu não concordo. Não quer dizer que eu não acho que aquilo não seria um ideal possível, admirável até, pode ser, mas eu não concordo que dê para organizar uma sociedade nesses termos agora, né? Mas assim, se eu fazer uma comparação, eu seria o Marx do liberalismo, né? Que se contrapunha aos anarquistas que queriam a revolução para ontem, né? Mas o que eu acho sobre a visão marxista é que ela é pouco conhecida em alguns aspectos, e muitas vezes se fala dos marxistas heterodoxos, que vem depois, né? Por exemplo, é bem flagrante isso quando se lê Marx e se vê o que aconteceu na Rússia, a partir de Lenin, que aquilo não era o que Marx previa, né? Agora, chegou no final da vida dele, um momento que Marx disse assim, não, nós podemos aproveitar as vantagens do atraso, entre aspas, de pegar essas pequenas comunidades organizadas na Rússia, né, e introduzir a tecnologia que já foi adquirida na França e na Inglaterra para eles avançarem mais rapidamente ao comunismo. Então ele chegou a considerar isso, mas escrito mesmo, fundamentado no Capital, não tem isso, né? Tem a teoria a visão mais clássica dele. Bom, o que eu acho sobre isso é que, em primeiro lugar, é um clássico, né, que é o fundamento, que é o trabalho dele. Mas o que acontece é que tem muitos marxistas que, embora eles não concordem mais com a maneira que Marx pensava a revolução, eles mantêm a mesma, basicamente, em essência, a mesma maneira de olhar a realidade, né? Se tu parar para analisar hoje em dia, claro que tem empresários muito bem sucedidos, principalmente aqueles bem ligados ao governo, mas só tem uma classe empresarial aqui que não consegue avançar, não consegue se construir, não consegue crescer, né? Não só por causa dos encargos trabalhistas, mas por causa da burocracia, a burocratização cada vez maior redunda numa maior possibilidade de corrupção. Então, na verdade, eu não consigo ver esse pessoal como explorador. Explorador, para mim, é quem está tirando vantagem de alguém que não consegue ter opção, né? E, na verdade, seria até o contrário. Tem uma grande massa empresarial no Brasil que é explorada pelo Estado brasileiro. Isso não quer dizer que eu seja um anarcocapitalista, que eu quero acabar com o Estado, né? Mas que eu quero tornar ele menos autoritário, né? Eu acabei fugindo da tua questão. Não, mas tranquilo. É porque assim, uma coisa que às vezes o pessoal comenta, né, tipo sindicalista, acho que a fala do professor é legal. Não se engane, pessoal, que sindicalista é uma coisa de esquerda, tá? Primeiro que a categoria esquerda e direita já é complicado, né? E segundo que a maioria dos sindicalistas, pessoal, eles têm uma visão liberal de sociedade, não é de esquerda, né? Desculpa que é o meu. Eles pensam que em primeiro lugar, os interesses corporativistas, não pensam nessa ideia assim do bem-estar da sociedade, que é um pensamento que não é um pensamento de Marx, o bem-estar da sociedade. Um liberal clássico defende o bem-estar da sociedade. Já diria Ronald Reagan, né? Foi presidente do Sindicato dos Atores de Hollywood. E depois ele se tornou membro do Partido Democrata, daí ele discordou de algumas coisas, mas ele foi bastante membro do Partido Democrata, depois ele foi do Partido Republicano. E assim, sobre a questão
É que assim, o ser humano busca, ele é movido a incentivos, né? Em desincentivos. Então, por exemplo,